a todos e a todos os cidadãos de Matosinhos como candidato a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. É esta a primeira afirmação consciente, plena e, acima de tudo, convicta. É uma candidatura abrangente, conforme também já foi referido, é uma candidatura agregadora e, acima de tudo, é uma candidatura que não é contra ninguém. É uma candidatura a favor das pessoas, a favor deste Conselho, a favor dos cidadãos de Matosinhos. É uma candidatura com ideias próprias, é uma candidatura com ideias inovadoras, é uma candidatura com uma forma diferente de fazer política perante aquilo que sabemos e conhecemos do que se passa em Matosinhos. É uma candidatura com autenticidade, responsabilidade, transparência e verdade. São estes os lemas que eu, ao longo de 12 anos em que dirigi e dirijo ainda com um gosto imenso os destinos da autarquia de Ramalde, sempre empreguei na minha condução. E, ao longo de todos estes anos, o poder local, por vezes, tem sido mal entendido, mal compreendido naquilo que representa as suas grandes atribuições. Nós somos a favor, e a Carta Europeia da Autonomia Local expressa bem aquilo que é a descentralização do Governo Central para os governos, neste caso as autarquias locais. A reforma recentemente introduzida do território local, que só teve uma incidência sobre as juntas de freguesia, é uma reforma tímida, é uma reforma só territorial, é uma reforma tímida porque deve ser mais abrangente no que concerne também aos concelhos, mas acima de tudo, e independentemente do território, da definição geográfica, acima de tudo, o que é importante é que tenha uma reforma profunda àquilo que são as competências, as atribuições e as próprias relações de competências. E também a acompanhar todos estes instrumentos, impõe-se uma reforma à Lei das Finanças Locais. Todas as autarquias que investam, de facto, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, dos seus territórios, dos seus espaços, são investimentos que não são dívida, são investimento. E o que é inadmissível? O que é inadmissível é que as pessoas, as famílias, as crianças, os mais desprotegidos, os mais carenciados, vivam hoje momentos terríveis. Eu, quando ouço as notícias e aqueles alaridos de abertura de telejornais dizendo que uma criança desfaleceu quando chegou à escola porque não tomou o pequeno almoço, eu fico muito triste. Eu acho que todos nós, os autarcas, a sociedade civil, as instituições de proximidade, todos nós, os cidadãos em geral, todos nós somos capazes de poder dar respostas a esses problemas, que são os problemas que hoje graçam na nossa sociedade perante a crise que todos vivemos. O Estado Social não se confina somente ao Estado Central. O Estado Social é tudo aquilo que funciona no nosso território. E as autarquias locais têm um papel, têm uma missão, têm uma responsabilidade de investir mais no Estado Social na sua proximidade do que investir em projetos megalómanos, faraónicos, com imensas infraestruturas irretundas por este país fora, quando esses recursos deveriam de ser investidos em prol das pessoas e, como disse anteriormente, não em prol dos umbigos desses autarcas, desses responsáveis e dos seus próprios interesses. Matosinhos é o 8º concelho deste país, onde vivem neste momento, pelos últimos censos de 2011, cerca de 170 a 178 mil habitantes. É um dos concelhos que ainda continua a ter o maior rendimento per capita da receita. Continua, mas perdeu ao longo destes anos. E isto também é preocupante. E perdeu porquê? Sendo Matosinhos um concelho pujante, de pessoas de trabalho, de crença, abnegadas, que se dedicam às suas próprias causas, das suas famílias, dos seus vizinhos, das suas associações, das suas instituições, no aparelho produtivo, na economia, no social,
Sendo Matosinhos, ao longo destes anos, os últimos 30 e tal anos, que eu conheço bem este concelho, sido um polo de desenvolvimento económico, não foi, todavia, aquele desenvolvimento sustentado que deve acompanhar os desenvolvimentos económicos. E hoje Matosinhos vive algumas pragas, desculpem o termo. Vive uma das maiores taxas de desemprego aqui da região, as indústrias foram desfalecendo, a atividade económica foi perdendo o gás, mas hoje Matosinhos continua a ter infraestruturas que são um potencial de receita para a autarquia. Petrogal, Porto de Leixões, a infraestrutura aeroportuária, plataforma TERTIR e outras. Porque se não tivesse, digamos, estes mega instrumentos económicos, Matosinhos hoje, se calhar, estaria numas condições muito piores. Isto preocupa-me. E preocupa-me porquê? Porque, de facto, sendo um concelho de grandes recursos, sendo um concelho de gente virtuosa, trabalhadora, que se entrega à sua causa, gente bairrista, de facto. Matosinhos tem as suas freguesias, mas é um concelho de gente bairrista que ama a sua terra e não gosta que, por vezes, a invadam. Portanto, isto entristece-me quando digo que a gestão política autárquica dos últimos anos em Matosinhos não acompanha a evolução económico-social do território, não dá respostas àquilo que são as ambições naturais das próprias pessoas. Nós vemos aqui em Matosinhos, desde 2004, da cena da Lota, com o incidente de Sousa Franco, nós vemos aqui em Matosinhos aquilo que representa a liderança política de um partido que é o Partido Socialista. Nós vemos, acima de tudo, uma guerra intestina de interesses, de protagonismo e de poder. Poder pelo poder, com contradições e incoerências insanáveis. Aquele que em 2009 dizia, não, eu sou o candidato do Partido Socialista, porque sou o candidato da legitimidade, contra um outro que foi 30 e tal anos, ou perto de 30 anos, presidente de Câmara, hoje, como o partido não o escolhe, rasga o cartão e, mais uma vez, descamisa-se e diz que vem a Matosinhos como independente. Isto é, se Matosinhos é um concelho com enormes potencialidades e mesmo dentro da crise não estão a ser aproveitados e investidos tudo aquilo que são os recursos nas potencialidades de Matosinhos. As presidências últimas de Matosinhos, da Câmara de Matosinhos, estiveram sempre de costas voltadas para a cidade do Porto. Isto é, nem a circunvalação serviu, como o próprio termo o refere, como um espaço de circulação. Até providências cautelares a Câmara de Matosinhos moveu à Câmara do Porto. Não entendo isto. Um território, o terceiro maior concelho da área metropolitana do Porto, com todas estas potencialidades, estar de costas voltadas para os concelhos vizinhos é um concelho, digamos, autista, gerido por pessoas autistas. E então o que é que nós queremos para Matosinhos? Queremos Matosinhos mais ambicioso, mais moderno, mais desenvolvido sustentadamente, mais equilibrado social e ambientalmente, mais equitativo na igualdade de oportunidades de todos os cidadãos e empresas, mais participativo, ativo e integrado na área metropolitana, com a sua identidade própria, potencialidades e saberes. Queremos Matosinhos e os seus cidadãos mais próximos, mais coesos, mais ligados em rede económica e social, numa partilha frutuosa com as empresas e as diversas instituições da sociedade civil, desportivas, culturais e sociais. Queremos que Matosinhos assuma um maior protagonismo de influência nesta região. O que é que falta aqui? Além de muita coisa, e que foi prometida e não cumprida. Falta aqui uma plataforma logística. A plataforma logística mais próxima é em Aveiro, em que tem parcerias público-privadas.
Está aqui o Sr. Deputado Raul Almeida, que conhece bem. Então, como é que Matosinhos, tendo aqui o Porto de Mar, o aeroporto, o segundo maior porto de mar e o mais rentável, então Matosinhos não tem uma plataforma logística? Mas porquê? O que é que se passa? As promessas existem em anos. Mas lá está, ocupam muito tempo nas guerras de Manjerico e de Manjerona e não se preocupam pelo desenvolvimento sustentado daquilo que é o seu concelho. Hoje, Matosinhos é um mero corredor de passagem. Os turistas chegam ou nos barcos, aqui a Leixões, ou ao aeroporto, são empacotados, são a maior parte deles low cost e são logo encaminhados, nomeadamente para a cidade do Porto. Não há políticas assertivas aqui, numa relação de proximidade entre os operadores, a autarquia e os agentes económicos para potenciar este concelho, para potenciar aquilo que é o turismo. Turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de lazer, de animação, as magníficas praias. Por que não fazer uma ligação com os concelhos de proximidade e criar uma rede de praias como temos aquele lado de Vila de Ponte, temos a Póvoa, temos por aí acima até ao norte. Queremos Matosinhos com coesão social, com melhor qualidade de vida, gerador de sinergias com a sociedade civil e as autarquias. Queremos em Matosinhos que as indústrias e o comércio tradicional sejam mais apoiados com incentivos administrativos e fiscais, potenciando a criatividade, a experiência e a qualidade da oferta. Queremos para Matosinhos um outro instrumento fundamental. Cresceu muito Matosinhos demografica e urbanisticamente, mas também cresceu desordenadamente. Todos que conhecemos Matosinhos sabemos que há um crescimento desordenado urbanisticamente de Matosinhos. E o que nós queremos para Matosinhos é um novo PDM. Um PDM da nova geração, instrumento urbanístico estruturado que faça crescer o concelho de uma forma mais harmoniosa e equilibrada e que torne mais moderno e sustentado e que promova a coesão territorial e social. Queremos para Matosinhos um diálogo permanente e eficaz com toda a sociedade civil, as comunidades locais, os empresários, os trabalhadores, os voluntários, os jovens, as instituições de solidariedade social, as outras forças políticas do arco da democracia responsáveis e sem mitos ou tabus. E o que é que propomos para Matosinhos? Propomos a Matosinhos uma melhor gestão dos recursos públicos que resultam dos nossos impostos. Propomos a Matosinhos investir mais na atração de investimento e criação de postos de trabalho. Propomos a Matosinhos gerir melhor e em rede os equipamentos existentes, partilhando com outras autarquias próximas. Propomos a Matosinhos uma racionalização, humanização e melhoria dos serviços públicos, desmaterializando a burocracia e aproximando a autarquia dos cidadãos. Propomos a Matosinhos uma estreita colaboração com as juntas de freguesia e não ter uma relação, por vezes, conflituosa com as juntas de freguesia, descentralizando e desconcentrando serviços públicos, com transferências de competências e recursos financeiros, humanos e logísticos. Propomos em Matosinhos um investimento mais seletivo nas pessoas, na educação, na formação integrada, nos saberes e no conhecimento, numa rede social de suporte à coesão e inclusão social, na promoção e reconhecimento do valor e da competência, no apoio às famílias, na erradicação dessa malfadada e das malfadadas bolsas de pobreza que ainda existem, infelizmente, em Matosinhos. Propomos para Matosinhos uma efetiva ocupação dos desempregados, com programas articulados com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, ministrando formação contínua e integrada em diversas tarefas úteis à comunidade. À escala da Junta de Freguesia de Ramalde, foi isso que eu comecei a fazer em Ramalde. Os primeiros vigilantes nas escolas foram criados em Ramalde em programas muito específicos e que permitiram a que os cidadãos desempregados, recebendo o seu subsídio de desemprego, pudessem e passassem a considerarem-se pessoas úteis à sociedade, ocupando os seus tempos. Propomos para Matosinhos total transparência e verdade na gestão do interesse e das contas públicas, com rigor e exigência, particularmente em todo o universo do setor empresarial local, porque o setor empresarial local, sendo um instrumento importante para a agilização da gestão autárquica, também serve muitas vezes para esconder, ocultar, omitir muito daquilo que, se fosse fiscalizado pela Assembleia Municipal, certamente não seria feito.
A política é uma ação nobre e uma componente dos nossos deveres de cidadania. A política é um instrumento que se coloca ao serviço das pessoas e para as pessoas e, nesse sentido, integra o conceito de valores da cidadania. A nossa marca para Matosinhos é forte, assertiva e autêntica. Compromisso com a verdade. É esta a forma de estar, a forma de ser, a forma de sentir como me revejo na ação política e no meu comportamento na sociedade e que prometo que não defraudarei os matosinhenses. E gostaria, em último lugar, de agradecer ao Presidente do Partido a confiança em mim depositada neste processo, que é um processo difícil, espinhoso, mas não impossível, que é o processo de transmitir às pessoas aquilo que nós pensamos para a melhoria da qualidade de vida e para a sua felicidade. E mesmo para terminar, um beijinho à minha filha, à Mariana Maio, que ontem assumiu a felicidade de já ser advogada, porque passou no exame à ordem, que está aqui comigo. Filha, obrigado pelo teu apoio. Está bem? Pela tua presença. Viva Matosinhos! Viva o CDS! Viva Portugal!